Atenção, termina amanhã a campanha de saúde do programa Bolsa Família. Crianças de 0 a 7 anos e mulheres com idade entre 14 e 44 anos devem ir até um posto de saúde e realizar os exames preventivos. Cerca de 105 mil famílias que ainda não compareceram aos postos de saúde poderão ter o benefício suspenso. Com temperaturas elevadas, não tem nada melhor nesse verão do que tomar um banho de mar ou de piscina. As crianças são as que mais aproveitam a estação, mas os pais devem redobrar a atenção por causa de um problema muito comum nessa época do ano, a otite. Veja a entrevista que o Fábio Cota fez com o otorrinolaringologista Edson Bastos. Quais os cuidados que devem ser tomados com o ouvido? Boa noite, amigos do Fala Bahia, da TV Salvador. Esse é o quadro Fala Doutor. Vamos conversar com o doutor Edson Bastos, ele também que é professor da Universidade Federal da Bahia, otorrinolaringologista. Vamos falar sobre otite, que é a inflamação do canal externo do ouvido. Doutor, o que causa essa otite? Quais são as principais que aparecem, principalmente nesse verão, na época do verão, que costuma aumentar? Boa noite. Esse é um tema bastante interessante e bastante atual, porque nós estamos no verão, né? E principalmente Salvador, que é bastante quente, e os banhos de imersão, tanto o banho de mar quanto o banho de piscina, é bastante comum nesta época. E aí, o que é que acontece? Acontece os quadros de otite externa, que é um processo inflamatório e infeccioso na parte externa, no conduto auditivo externo do ouvido, na parte externa, na pele do ouvido. Então, tem como sintomas, principalmente a coceira, coça bastante, dói um pouco dos ouvidos e é diretamente ligado à penetração, à entrada de água nos ouvidos. Bom, além da água, do mar e da piscina, quais são as outras causas? Tem gente que coça o ouvido com chave de carro, clipe e até o cotonete é contraindicado, é verdade? O que ocorre interessante é o seguinte, é que os indivíduos, quando eles vão para o banho de mar, banho de piscina, e se eles tiverem um pouco de cerume no ouvido, um pouco de cera no ouvido, essa cera impede que a água saia. Então, a água vai entrar e impede que saia. Ou fica um pouco de água, de umidade no ouvido. Então, o grande vilão aí é a água, a umidade no ouvido, que aí depois faz coçar, e aí faz a inflamação, tem dor no ouvido, sai um pouco de secreção. Então, basicamente, as causas são essas. É a umidade e o fato depois de coçar, de manipular o ouvido, faz a infecção bacteriana ou até mesmo por fungos, que é muito comum nessa época do ano, e aí vem as infecções com dores. E é comum tanto em criança quanto em adulto, o que difere de outros tipos de otite, que ocorre mais no inverno e é mais comum em criança. Mas agora, as otites agora do verão, elas acometem tanto os adultos quanto as crianças. E essas coisas todas que eu falei aqui, que as pessoas costumam colocar no ouvido para coçar e limpar, provocam isso também? Provocam também, porque são microtraumatismos e aí abre uma porta de infecção e aí o quadro pode até se agravar. Então, aquele hábito de colocar cotonete, colocar palito, colocar grampo, colocar essas coisas no ouvido, realmente pode danificar, pode abrir a pele e aí vem infecção oportunista. A pessoa tem que ficar ligada também na água que ela está utilizando, que ela está mergulhando, pode estar mais suja, conter um número maior de bactérias e ter uma maior probabilidade de acontecer essa inflamação? Com certeza sim. Então, os banhos de piscina, eles são mais propensos a desenvolver infecções do que o próprio banho de mar. Mas um detalhe muito importante que a população deve estar bastante atenta, e é um conselho que nós damos, é o seguinte: antes dessa fase de banho de mar e banho de piscina, que é agora no mês de janeiro, antes disso, visite seu médico otorrinolaringologista. Por quê? Porque ele, ao examinar, ele pode prevenir essas otites. Como? Fazendo uma devida limpeza, tirando os excessos de cerume, o excesso de descamação epitelial, e aí prepara o ouvido do indivíduo para quê? Para que ele vá ao banho de mar e ao banho de piscina, e aí não ocorre nada dessas inflamações e infecções. De maneira que eu recomendo que o usuário, aqueles que gostam de banho de imersão, de mar e piscina, antes do verão, antes de utilizar essa prática de esporte aquático, vai ao seu médico otorrino para que ele faça da vida limpeza do canal e o prepare e dê algumas informações para que ele passe o seu verão bastante agradável nos banhos de mar e do banho de piscina. Tem muita gente nessa época do ano também, por conta desses banhos, doutor, acabam ficando com um pouco de água dentro do ouvido. Como é que extrai essa água? É melhor ir no médico ou existe alguma solução, digamos assim, caseira? Pois é. Então, esse pouco de água que fica dentro do ouvido é que faz a umidade e, consequentemente, propicia a infecção. Então, a prevenção é melhor. Ou seja, aqueles indivíduos que já têm costume de ter essas otites no verão, fazer uma visita antes ao otorrino. Mas aqueles que não, que acontece uma eventualidade, realmente é melhor ir ao médico especialista. Por quê? Porque a manipulação tem que ser muito cuidadosa, muito precisa, para que não faça alguma lesão, algum agravamento na membrana do tímpano, que ela pode romper
com a limpeza inadequada. Então, de maneira que aqueles indivíduos que vão ao banho de mar, banho de piscina, e que a água entra no ouvido e que essa água não sai, é melhor procurar o especialista. Tem gente que coloca álcool para misturar com a água para tentar tirar essa água. Isso é aconselhável, doutor? É uma tentativa, mas na grande maioria das vezes não é eficiente e isso pode permanecer o quadro de umidade e, consequentemente, vir uma infecção. Então tem que ter cuidado. Então, as dicas de um profissional, Dr. Edson Bastos, que é otorrinolaringologista, professor da mesma área na Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, doutor. Até uma próxima vez. Vamos conversar. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. Os estudantes que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2011, têm até hoje para se inscrever no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Para o primeiro semestre deste ano, estão disponíveis 108 mil vagas em 95 instituições públicas de ensino superior. Cada candidato pode escolher até 2 cursos. Para se inscrever, basta acessar o site sisu.mec.gov.br. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista com o deputado federal ACM Neto. A gente volta já.